eu sou a professora Renata, da Escola Antônio de Souza. Hoje eu quero sugerir para vocês a leitura de um livro chamado Eu Falo Como um Rio, do autor canadense Jordan Scott, que narra de maneira poética e muito sensível a história de um menino, que poderia ser muitos dos nossos meninos e meninas, que sente, que pensa e que trava batalhas internas profundas. Como você se sentiria se toda vez que tentasse falar, as palavras ficassem presas no fundo de sua garganta e quando conseguisse falar, as palavras não saíssem exatamente como você gostaria? Baseado na experiência pessoal do autor, o livro é ilustrado por Sidney Smith e nos presenteia com belíssimas imagens. Eu escolhi um trecho que eu gostaria de ler para vocês. Sinto uma tempestade na minha barriga. Meus olhos se enchem de chuva. Meu pai vê que estou triste e me aconchega. Ele aponta para o rio e diz: está vendo como a água se move? Você tem esse jeito de falar. Eu observo a água. Borbulhante, agitada, rodopiando e quebrando. Meu pai diz que eu falo como um rio. Eu espero que vocês gostem da sugestão desse livro e que ele encante e envolva vocês como encantou e me envolveu. Até mais. Boa noite a todos. É um prazer e uma alegria enorme estarmos aqui juntos em mais uma ação formativa promovida pela Secretaria Municipal de Educação. Gratidão a todos, mesmo que desta forma, virtual, estamos aqui hoje reunidos para conversar um pouquinho com a professora Renata, a qual eu tenho uma gratidão profunda. Já conversei com ela nos bastidores. Daqui a pouco ela será apresentada à rede pela Leandra e pela Marlisa. Gratidão aos gestores das escolas de ensino fundamental, aos professores, aos funcionários, aos que acompanham também aqui de outros municípios, e não apenas da nossa rede. Muito obrigada. Queria também agradecer a Fabiana, nossa secretária, por essa ação formativa em rede. Agradecer ao Vitor, que faz parte da assessoria, que sempre nos ajuda, com a organização das lives. A Joyce, que não está aparecendo aqui com a gente, mas está nos dando todo o suporte técnico para que isso possa acontecer, Agradecer também aos assistentes técnicos, a nossa equipe técnica pedagógica. E aqui nós temos a Leandra. Gratidão pela organização, pela parceria, nesse momento. Agradecer também a equipe de capacitação da Secretaria Municipal de Educação, hoje em especial os formadores do ensino fundamental, dos anos iniciais e dos anos finais, a nossa formadora também de coordenadores pedagógicos do ensino fundamental, e essa equipe representada aqui pela Marlisa. Gratidão, Marlisa, pela nossa parceria. Agradecer também a todos os que nos apoiaram aqui por esse momento. E, mais uma vez, o agradecimento especial à professora Renata, como eu já disse anteriormente. Hoje nós não teremos, nesse momento aqui com a gente, a presença das nossas intérpretes, mas fica também a nossa gratidão, mas ficará disponível depois no nosso canal do YouTube a transmissão dessa live com a transcrição, com a interpretação das nossas intérpretes. Então, eu gostaria de chamar aqui a Marlisa, para dar continuidade a esse momento, e depois a gente vai passar também para a Leandra. Marlisa. Boa noite a todas e a todos. É um prazer poder estar mais uma vez compartilhando de uma live com todos vocês em mais uma ação formativa junto à nossa rede. Gostaria de dizer que esse vídeo que vocês viram é parte de uma ação formativa que acontece na nossa formação em PPM coletivo, com as formadoras dos anos iniciais, que é o Ler para Gostar de Ler, justamente pensando
nessa formação de leitores e leitoras, que é o tema da nossa live dessa noite. Então, nós já temos uma ação aí formativa junto a todos vocês, e hoje somos brindados aí com a presença da Renata, que é uma referência para a nossa rede, e que tenhamos uma excelente noite de muitas aprendizagens. Eu passo a palavra para a nossa querida Leandra, que vai apresentar formalmente a nossa convidada dessa noite. Boa noite a todos, gestores, supervisores, equipe técnica da secretaria, todos os educadores em geral, os professores, coordenadores pedagógicos e a todos os que nos assistem. É um grande prazer estar novamente com vocês numa live, falando sobre leitura, falando sobre literatura, e hoje é especial também, porque, como as meninas mencionaram, a Renata é muito querida, é uma pessoa que a gente conhece já de longa data, participou de uma assessoria aqui no município de Rio Preto com a gente nos anos de 2015 e 2016, e a partir daí é uma pessoa que sempre nos aproxima, sempre nos subsidiando, tem um trabalho efetivo aí num grupo de estudo na Unicamp, e eu vou apresentar rapidamente o seu currículo, que é bem extenso, mas eu vou fazer uma breve apresentação. A Renata tem graduação em pedagogia, né, pela Universidade de São Paulo, ela é mestre em educação pela Unicamp, é doutoranda agora também pela Unicamp. Ela está no Instituto Avisalá como formadora desde o ano de 2000 e atualmente é a coordenadora de projetos do Instituto Avisalá. Também é coordenadora do GRUPAD, né, o Grupo de Estudos em Alfabetização e Diálogo da Unicamp. E é um grande prazer apresentá-la com o tema Formação de Leitores e Leitoras, Desafios e Caminhos Possíveis. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês, nessa noite fria, aqui pelo menos, né? Mas eu sei que aí também está, então que a nossa conversa possa nos aquecer aqui um pouquinho, aquecer nossos corações, nossas reflexões, e a gente possa seguir conversando, né? Agradeço o convite, especialmente que chegou via a Leandra. Eu falei que tenho um carinho muito grande pela rede, por esse momento em que eu estive mais próximo, nesse tempo de assessoria, então foram muitas experiências interessantes, muitos aprendizados, e eu acho que só posso dizer que sou uma pessoa melhor depois que passei por aí, né, então Rio Preto me constitui também, porque me torno formadora e sempre trago muitas memórias desse tempo. Então, super agradeço e que a gente possa ter um momento aí de muito aprendizado e seguimos. Então, vou pedir a ajuda da Joyce, né, para estar compartilhando a tela. E a ideia é que a gente possa fazer essa conversa. Eu vou tentar falar sem óculos, se eu começar a achar que eu não estou enxergando, eu pego meu óculos aqui. Então, é que a gente possa conversar sobre a formação de leitores e leitoras, desafios e caminhos possíveis. Então, só a gente pensar, né, que isso não está só com as crianças pequenas, mas ela segue nos anos iniciais e nos anos finais. Então, as imagens aqui, elas são um pouco reveladoras, né, dessa leitura que é presente nos menores, nos jovens, e o que a gente tem como desafio e caminho possível. Pode passar. Então, vou começar. Na verdade, é uma apresentação, uma fala aqui muito pensada, construída num diálogo, né? Então,
fiquem à vontade de estar comentando, de estar pensando junto comigo, e a gente segue e as meninas vão me ajudando também, na medida do possível, trazendo aqui alguns comentários. Então começo com essa pergunta, né, que está num livro da Michelle Petit, uma autora que discute muitas questões da leitura. Um menininho observava sua professora mergulhada em um livro. Intrigado, ele se aproximou dela e fez a seguinte pergunta: Tia, por que você está lendo se já sabe ler? Então, acho que essa é uma pergunta que eles nos fazem e que às vezes a gente faz, né? Por que eu vou ler para essa turma, para essa sala, se eles já sabem ler? Pode passar. E aí, é quase que um ritual para mim, sempre iniciar com uma leitura. E mesmo que todos já saibam ler, e acho que essa é um pouco a ideia de ir costurando aqui essa conversa. É uma leitura que acolhe, né, a gente costuma trabalhar com essa proposta, né, no grupo de alfabetização em diálogo, o GRUPAD, e a gente tem vários nomes para esse momento, né, leitura pela formadora, leitura inicial, leitura pela professora, leitura de leite, que nem sempre é uma leitura de leite, né, mas é uma leitura, enfim, é um momento que tem essa finalidade, né, de acolher as pessoas via essa relação com o texto. E eu escolhi, um trechinho desse livro, A Língua Absolvida, do Elias Canetti. É um livro que eu li na época de faculdade e que me mobilizou muito, né, nessa leitura, que eu não preciso nem dizer há quanto tempo atrás foi. Depois, durante o momento de gravidez, e eu precisei ficar em repouso, então eu voltei a ler esse livro, e ele também marcou esse momento. Então é um livro que marca várias fases da minha vida, né. E nesse livro, A Língua Absolvida, não é um livro novo, né, o Elias Canetti venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 81, mas nunca pensei que seria um livro tão atual, porque ele vai narrar a infância e a adolescência dele na Bulgária, que é o país de origem, pra onde ele foi obrigado a se deslocar, por razões de uma guerra, e que a gente está vivendo isso hoje, né. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu achava que isso era tão absurdo, tão distante, e eu me perguntava assim: "Gente, mas como tinha uma guerra e as pessoas continuavam vivendo?". E a gente está aqui, né, a gente continua vivendo com uma guerra existindo ao mesmo tempo. E outras tantas, né, não é só essa guerra acaba ganhando um palco aí, né, mas a gente sabe que tem outras guerras acontecendo. Então, ele é mais que um livro, um simples livro de memória, e é por isso que eu trouxe ele para começar a nossa conversa de hoje. Pode passar. E eu escolhi esse trechinho, que está ele não é organizado em capítulo, ele é organizado nas memórias, e essa é Serpentes e Letras. Mas meu pai lia diariamente o New Freie Presse, eu não sei falar alemão, então aqui não sou muito a referência. E era um grande momento quando ele o desdobrava lentamente. Assim que ele se punha a lê-lo, já não tinha olhos para mim. E eu sabia que de forma alguma não me responderia. Minha mãe também nada lhe perguntava, nem mesmo em alemão. Eu tentava descobrir o que tanto o prendia ao jornal. No começo, eu pensava que fosse o cheiro, e quando ficava só e ninguém me via, trepava na cadeira e avidamente cheirava o periódico. Mas depois notei como ele movia a cabeça ao longo da folha e o imitei sem ter diante dos olhos o jornal que ele segurava sobre a mesa com ambas as mãos, enquanto eu brincava no chão às suas costas. Em breve, eu também saberia ler, disse ele, e despertou em mim um insaciável anseio pelas letras. Então, que a gente possa, né,
nessa formação de leitores, pensar, despertar esse insaciável anseio pelas letras, pela literatura, pela pela leitura. Então, pode passar? E aí, pode voltar por favor. Aí. Para a gente começar, né, aqui dar continuidade, já começamos, dar continuidade a essa conversa, de que leitura que eu estou tratando, pensando, né. Então, é a leitura como direito. E aí eu trago 2 autores para conversar aqui conosco, que é a Emília Ferreiro e o Antônio Cândido, né. Então, leitura como direito, como uma possibilidade de participação na cultura escrita. Então, quando a gente pensa a leitura nessa perspectiva, leitura e escrita como condição para o regime democrático. Mais do que nunca, a gente precisa olhar para a leitura dessa forma, né. A leitura também, a ideia da leitura como produção humana, que o Antônio Cândido tanto nos ensina, né, é um direito, é uma necessidade universal. É um sonho acordado das civilizações, é um direito que nos humaniza, né. Então, é dessa leitura que eu pretendo trazer para vocês. Pode passar. E aí, dando continuidade, o Ricardo de Azevedo, trago um pedacinho aqui, para a gente ir, né, espalhando algumas ideias, então que leitura, essa provocação, por que que está lendo se já sabe ler, leitura como direito. E o Ricardo Azevedo, ele vai trazer uma contribuição que está nesse texto, A Formação de Leitores e Razões para a Literatura, eh, que é qual é esse papel da literatura então, né. Então fala-se muito em formação de leitores. É politicamente correto, né, hoje em dia ninguém vai atacar, mas é politicamente correto elogiar a literatura e a leitura. Então acho que isso é um ponto comum que a gente, né, observa, que eu observo nos diferentes espaços de formação que eu circulo. Mas infelizmente, né, na fala do Ricardo Azevedo, não poucas crianças têm contatos com adultos, e aí, adultos a gente não está aqui, não estou referindo apenas aos pais, mas pais, professores e outros que recomendam a leitura, né, não são poucas as crianças que vivem nesse contexto, em que os adultos recomendam a leitura, falam em livros e autores clássicos, mas na verdade não são leitores, e nem se interessam pela literatura. Então, a gente já tem um ponto aqui, uma provocação que o Ricardo Azevedo nos traz, né. Como que a gente, então, fala de formação de leitores, a gente traz para, né, para as crianças, para os adolescentes, uma coisa é dizer, elogiar a literatura, e a outra coisa é de fato viver, né, essa literatura como um leitor. Então, apesar de bem intencionadas, né, todas essas pessoas adeptas da filosofia do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, costumam descrever a literatura de uma forma bastante idealizada. E eu acho que aqui também tem uma contribuição importante. Apresentar a literatura, né, como algo mágico, um prazer indescritível, a gente se refere, né, muitas vezes a viagens e coisas assim. Mas raramente, talvez até por não terem a experiência, lembram-se de comentar, por exemplo, que a leitura, como muitas coisas boas da vida, exige esforço e que o chamado prazer de leitura é uma construção. Então, isso não é nato, né, isso a gente não nasce amando a leitura, ou só porque a gente diz que é prazerosa a leitura, ela se torna, né. É preciso esforço, é preciso, esse exercitar-se, né, nesse local, nesse lugar, nesse papel de leitor. É uma construção que pressupõe treino, mas entender aqui treino como essa
essa prática, essa rotina, no sentido de a gente estar sempre fazendo esse exercício, né. Eh, Enfim, então, pressupõe uma capacitação, uma acumulação. O contato com adultos pseudo-leitores e com idealizações infelizes a respeito da literatura e da leitura, de qualquer forma, tenho certeza, não tem contribuído para a formação de novos leitores. Então eu fiz uma provocação, né, da leitura de leite, nesse sentido de que é uma ideia que a gente que circula muito. Nem sempre a leitura ela é um deleite, né, nem sempre a leitura é prazerosa. Nem sempre a leitura nos leva para esses lugares da imaginação. É preciso de um trabalho, de um investimento nesse sentido, para que ela possa, de fato, vir a ser, né, essa esse prazer, essa experiência, né. E não raro nós, e aqui me coloco junto, né, nós leitores, leitoras, vivemos as dores da leitura, né. Então quem já não leu um livro que é árduo, que quer desistir? Nossa, eu, tenho Daniel Penac, ele vai falar dos direitos do leitor, né. E eu descobri, sendo leitora, que eu poderia, deixar de ler um livro. Vejam qual é o papel da escola, né, como que eu fui aprendendo a ser leitora, e eu achava que eu tinha que ler um livro até o final, são resquícios da escola. E eu achava inimaginável eu não terminar de ler um livro, como assim? E aí um dia o meu marido ainda comentou: "Uai, mas se você não terminar de ler o livro, o que que vai acontecer?" Né, quer dizer, ninguém vai me dar nota, ninguém vai me avaliar, simplesmente, como diz o Penac, a gente tem o direito de não ler. Então, será que a gente garante esse direito, né, para os nossos estudantes? Então, e eram leituras que às vezes eram áridas, eram árduas, e a gente precisa se colocar nesse lugar, né, de fazer essas escolhas. Então, acho que é ampliar essa ideia do papel da literatura, da formação do leitor, que ela também vai passar por momentos difíceis, por momentos árduos, e que é importante esses leitores, né, e as leitoras saberem disso. A gente não pode esconder isso do leitor e da leitora. Pode passar. Estou vendo aqui vários recadinhos de gente muito querida presente, e isso é muito bom, porque, como eu falei, nessa noite fria, vai nos aquecendo aqui, vai aquecendo. A Ana Gomide, queridíssima, saudades. A Dilma, sempre presente. O Reinaldo, obrigada. Muito bom estar com vocês. Pode passar. Joyce? Estou só esperando aqui mudar o slide para seguir a fala. Vamos lá. Enquanto isso, vou olhando aqui os recadinhos. A Elaine também, delícia estar com você também, alegria de ter você aqui pertinho. E é desafiador mesmo a gente pensar sobre a formação de leitores e leitoras, né. Não só na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais. Então é um grande desafio que a gente tem diante da gente, né. Eu não sei se está com problema com o PPT, meninas? Só para eu voltou. Beleza. Aí. Bom, e aí, voltando à prática de leitura, né, então, só retomando aqui o fio, né, de que leitura estou falando, leitura como direito, leitura que pode ser prazerosa, mas nem sempre, né, então por que a literatura? A gente vai aprendendo a caminhar também por terrenos, difíceis,
né, e que nos instigam como leitora. Eu tenho hoje em dia sempre um desejo de fazer uma leitura de um livro muito difícil, e aí é um desafio de leitora. Não, vou ler até o fim. E não porque eu tenho que ler até o fim, né, mas é árduo, é ali, e enfim, é uma conquista como leitora. E entender a leitura como uma prática, né, uma prática social. Então, Frank Smith também é uma contribuição, vejam, são contribuições de autores que não é falar: "Ai, é uma grande novidade", de forma alguma, mas são referências importantes que todos nós, né, e autores que a gente lê hoje, tomam como ponto de partida, né, como a gente brinca, bebem nessa fonte. Então, o Frank Smith, ele vai dizer que a leitura nunca é uma atividade abstrata, sem finalidade, embora seja frequentemente estudada deste modo, né, talvez por pesquisadores, teóricos, é que ele vai fazer essa crítica. E ainda seja ensinada deste modo, né, eh, para muitos aprendizes. Então, eu acho que a gente, de novo, vai recolhendo indícios, sinais do que talvez no nosso cotidiano, e aí eu digo nosso, porque também como professora, também como formadora, como professora que fui, eh pistas, né, de ações, de encaminhamentos, de formas de pensar essa leitura que nem sempre contribuem. Então, os leitores sempre leem algo, leem com uma finalidade, mesmo que a finalidade seja divertir, é uma finalidade, se encantar, é uma finalidade, né, saber mais sobre um assunto, é uma finalidade que está mais, explícita e parece que faz mais sentido na sociedade que a gente vive, né. Ah, ler para se encantar, parece uma coisa assim tão, eh, de ócio, né, como se isso não fosse um valor. Ah, ler para se divertir, mas sim, né, são finalidades importantíssimas da leitura. A leitura e a sua rememorização sempre envolve emoções, bem como conhecimentos e experiências. A Renata que fez a indicação, quando ela fala sobre o livro, né, ela traz ali uma camada de emoção, de conhecimento, de experiência daquela leitura. Quando eu trago o Elias Canetti e aquele fragmento, também, né, então eu rememoro a minha experiência como leitora, os momentos em que aquele livro foi significativo na minha vida, e compartilho isso com outros leitores. Isso é formar leitores também, né. Então, acho que é um pouco disso que o Frank Smith vai nos convidando a pensar. Pode passar. E aí, se a gente seguindo então nessa linha, né, nesse panorama, alguns autores, e aí a gente tem um documento, né, um documento que nacional, a BNCC, e de que forma ela dialoga com essas ideias que eu fui trazendo aqui para vocês, né, ideias de autores, não são ideias da Renata, mas são ideias em que, de leituras e de estudo e de, enfim, que vou me constituindo. Então, na BNCC, veja, a ideia da formação dos leitores, ela dialoga com aquilo que eu vim trazendo, né, porque ela compreende como uma prática de linguagem, que envolve uma interação ativa desse leitor, desse ouvinte, desse espectador, com esses textos, né, textos escritos, orais, multissemióticos, então veja que a gente amplia, de que leitura estamos falando, né. Eh são exemplos, né, sendo exemplo as leituras para a fruição estética dos textos e obras literárias, então como eu coloco aqui, embora a gente às vezes não reconheça essa é uma finalidade da leitura, ler por prazer, para encantar, né, para se divertir, ela é uma finalidade importantíssima da gente trazer, né, na escola, assim como a finalidade de estudo, de pesquisa, de enfim, né, a questão da leitura envolve a realização de procedimentos, de conhecimentos, debate sobre temas sociais relevantes. Então a gente vê que como a base ela dialoga com esses autores,
também, né, a leitura no contexto da BNCC, tomada como um sentido mais amplo, que diz respeito não somente ao texto escrito, e eu acho que aqui a gente já traz um grande desafio para nós, né. Quando a gente pensa nessa formação de leitor, não é só do texto escrito, mas são imagens em que a gente vai se relacionando, movimento, som, acompanhando, essas diferentes possibilidades, né, como diz nosso mestre Paulo Freire, a leitura de mundo, né, então assim, quando a gente pensa em formação de leitor, ela vai muito além do que só o texto, né, e às vezes a gente, corre nas nossas veias de professor, de professora, né, essa coisa assim tão focada ali estritamente no texto. Então ampliar esse olhar para a leitura, para o que é a leitura, pode contribuir bastante quando a gente está pensando na formação dos leitores e das leitoras. Pode passar, deixa eu ver aqui como é que eu estou de tempo. Bom, essa aqui ficou bem pequenininha, eu vou precisar colocar o óculos, né. São as habilidades, né, então aqui ainda fazendo amarrando, né, essa conversa da formação de leitor com aquilo que a gente tem previsto da BNCC, e aí aqui são algumas das habilidades, né, dos anos iniciais, quando a gente pensa, na formação do leitor. Lá, o Celso Barreiro traz exatamente isso, essa ideia de que a leitura né, a leitura como prazer, apenas a leitura, essa visão, né, idealizada da leitura é algo que a gente precisa, com certeza, colocar em discussão para contribuir para que os leitores que não se colocam, né, os leitores que não se percebem nesse lugar de: "Nossa, a pessoa fala que é tão maravilhoso ler, mas eu acho uma tragédia, eu acho a pior coisa do mundo", né. E ele se sentir ali, bom, ok, né, tem leituras e tem leituras, tem leituras que são, difíceis, né, tem leituras que são possíveis, então a gente desmistificar essa ideia de que toda leitura é prazerosa, não é verdade, né. Bom, se a gente pensar então nas habilidades, aquilo que a gente quer construir em termos de conhecimento, é pensar um pouco nessa função social dos textos, né, então, por isso que a gente está falando aqui de leitura como uma prática social, né, é pensar na função social, nos diferentes campos em que esses textos circulam, seja do cotidiano, seja de mídias impressa, pensar, né, muito especificamente onde que eles circulam e hoje mais do que nunca olhar para a questão onde esse texto circula, né, a gente recebe demais mensagem e textos que circulam pelo WhatsApp. Como é que chega? De onde ele vem, né, qual é o contexto em que esses textos estavam e que foram, despregados, né, então na hora que ele sai do contexto e ganha outros contextos, ele ganha uma outra possibilidade de sentidos, né. Então, quem que produziu, para quem que ele foi, inicialmente pensado, então essas são algumas questões que a gente tem como uma habilidade de se pensar ali de primeiro a quinto ano. Estabelecer as expectativas em relação ao texto, as antecipações que a gente pode fazer, né, eh, sobre os textos. E aqui é tão bonito de pensar, né, da importância de olhar para os conhecimentos prévios, para as relações que os estudantes vão estabelecer, independente de onde eles estejam, né. Então, eles têm conhecimentos, eles têm possibilidade de estabelecer relações com aquilo que a gente vai propor nos textos, né. E, eh avançar no lugar de confirmar essa antecipação ou não. E quando a gente não confirma aquilo que antecipou, não quer dizer que a gente está errado, né, mas que, é preciso, buscar ali outros indícios, outras pistas, que nos tragam informações, que cada vez esse nosso antecipar seja mais ajustado,
né. Então, a gente vê os meninos de quinto, quarto, quinto, sexto a nono então, nem se fala, quando o professor traz, né, a professora traz uma proposta de um texto e: "Bom, o que vocês imaginam que a gente vai encontrar aqui?", é muito diferente a resposta, né, desses estudantes do que as crianças de uma educação infantil. Na educação infantil, quando a gente faz essa provocação, eles vêm com milhares de ideias. "Acho que tem isso, tem aquilo", olham para a capa, enfim, eles vão antecipando. Quando a gente faz esse tipo de pergunta para os estudantes de quartos, quintos, terceiros, sexto a nono, eles geralmente dizem: "Não sei, você ainda não leu?", ou "Não sei, eh, não vou, né, nem me arrisco a dizer, porque não quero errar". Então a ideia do antecipar com a estar certo ou estar errado, também é algo que a gente precisa repensar, como é que a gente está levando isso para a escola, né. Então, ao antecipar, eu faço, algumas previsões, algumas possibilidades do que eu vou encontrar naquele texto. E isso pode estar sendo confirmado ou não. O não confirmar também é importante como algo a ser aprendido, né. E por que que aquilo não confirma? Então são pistas que vai ajudando esse eleitor a cada vez mais estabelecer essa expectativa e a entrar de uma outra forma no texto, né. Identificar o efeito de sentido, e aqui eu diria os efeitos de sentidos, porque são muitos que são provocados, né. Reconhecer a questão dos textos literários, fazem parte desse imaginário, mas também eles são, fonte, né, de conhecimento da diversidade cultural, do patrimônio artístico que a gente tem aí da humanidade. Pode passar. E nos anos, finais, né, também, tem algumas habilidades previstas em relação à formação desse leitor. Então mostrar-se interessado e envolvido pela leitura dos livros. Esse é um grande desafio, né. Como é que a gente, eh eh, promove situações em que esses estudantes podem se mostrar interessados e envolvidos pela leitura de livros de literatura ou outros livros, né, de não ficção, e e possam estar compartilhando e trazendo isso para o grupo, né, de estudantes. Inferir a presença dos valores sociais, culturais, humanos, de diferentes visões de mundo. Então essa é uma habilidade fundamental, uma capacidade de apreciação e réplica, né, como diz a Roxane Rojo, que é essencial nos dias de hoje. Então, como é que a gente se posiciona diante de um texto? Como é que a gente olha para esse texto e se coloca no sentido de um posicionamento crítico, de uma apreciação, enfim. Então, essa é uma habilidade mais do que nunca, né, fundamental da gente estar levando e buscando isso com os nossos estudantes. Então, se posicionar, inferir essa presença desses valores, enfim, comparar com a ajuda, do professor os conteúdos, os dados, as informações das diferentes, fontes. O João coloca aqui, né, valorizar o erro como oportunidade de aprendizagem. Exatamente, entender que essa antecipação, né, esse jogo de possibilidades. Então, ok, eu eu fiz essa, né, essa tentativa aqui ou essa ideia relacionada ao texto diante do quê? Das pistas que eu tenho. E isso se configura? Não. Então como é que eu vou refinando esse meu olhar e esse meu conhecimento para essas pistas, para que eu possa lê-las também, né. A gente não lê só aquilo que está explícito, mas a gente lê aquilo que está no no escondidinho, no menos, importante, né, nas coisas desimportantes, como diz o Manuel de Barros. Pode passar. E aí a gente tem os campos de atuação, né, também ainda pensando especificamente na base, e o quanto eles têm uma, né, uma conexão,
A gente tem mais nos anos iniciais a questão da vida cotidiana, mas o artístico literário ele permeia, né, tanto anos iniciais como finais. O campo das práticas de estudo e pesquisa, que aí são os textos de não ficção também, caminham um paralelo, os textos que circulam no campo da vida pública, tá, então também eles se têm uma linha, né, de de continuidade aí de trabalho bastante grande, e aí mais dedicado, digamos, campo jornalístico, midiático, mais para os anos finais. Pode passar. Então, diante de tudo isso, né, quando a gente está pensando nessas questões da leitura, a gente olhou um pouco de uma forma geral, de que leitura é essa que eu estou aqui falando para vocês, a leitura dentro de um documento nacional, tem os currículos, né, o currículo do município, o currículo do estado, enfim, como é que essa leitura vai dialogando, essa perspectiva de leitura vai dialogando nos documentos. E aí, quando a gente pensa, então, lá na sala de aula, especificamente, na situação de leitura, eu acho que tem 2 situações que são, fundamentais da gente pensar, que elas aconteçam. E aí, vejam, independente da faixa etária. Então, a leitura pelo professor é quando o professor empresta a sua voz e lê em voz alta para os estudantes. Eu fiz isso aqui hoje, né, li para colegas de profissão, professoras, coordenadoras, formadoras, emprestei a minha voz e fiz uma leitura. Então, às vezes a gente associa esse momento da leitura pelo professor apenas às crianças pequenas ou às crianças que ainda não leem. Então, acho que, olhar e ressignificar esse momento da leitura é fundamental quando a gente está pensando na formação do leitor. E a leitura pelo estudante. Então, claro, a gente tem que conciliar esses momentos de leitura pelo professor e leitura pelo estudante, em que ele tenha a oportunidade de realizar a leitura por si mesmo que ele não seja um leitor convencional, ou mesmo que ele ainda não seja totalmente autônomo, né, faça uma leitura com total autonomia, mas ele precisa se ver nesse lugar de leitor, nesse papel, desempenhar esse papel de leitor e se colocar nesse lugar de quem lê, de quem enfrenta os problemas da leitura, né. Às vezes a gente tem um pouco essa, esse cuidado, né, eu vou dizer aqui quase que um cuidado excessivo de que: "Ah, ele ainda não lê, então eu não entrego o livro para ele ler". É uma ideia que a gente precisa, superar, né, se ainda não superada, mas a gente precisa superar nesse sentido de que sim, eles vão ler da forma que for possível para eles lerem, né. É isso aí, Reinaldo, a formação dos educadores e aí de todos nós, né, do professor, do coordenador, eu sempre gosto de ampliar. É do professor, é do coordenador, da coordenadora, da professora, da diretora, da supervisora, da formadora, né, então assim, a formação dos profissionais, hoje eu tenho até feito essa fala que eu vou dizer um pouquinho mais para frente, a formação das profissionais, né, dos profissionais da educação é importantíssimo quando a gente pensa na formação de leitor. Ela não está circunscrita ao professor dentro da sala de aula, a gente precisa olhar para essa comunidade de leitores, né. Pode passar. Então, especificamente, né, leitura pelo professor, pelo tempo que eu estive aí, né, em Rio Preto, já era uma prática mais instituída, né. É claro que a gente sempre uma rede sempre está recebendo professores novos com diferentes, conhecimentos, então vale, né, recuperar um pouquinho aqui essa ideia da leitura pela professora, pelo professor, como uma prática em que o professor, né, para que ele faz essa leitura? Por que eu fiz essa leitura hoje, né? O que o pai daquele, né, do Elias, ao ler, ensina? Então ele modeliza esses comportamentos leitores, né, Délia Lerner é que vai trazer esse conceito de comportamento leitor. Então, associado a essa ideia de como é que a gente, na relação com o outro, uma dimensão mais, social,
a gente vai fazendo essa relação com a leitura. Seja a indicação, que nem a Renata fez hoje logo no início, a indicação que eu fiz, seja o comentário, né, então esses são comportamentos de leitores, né, é comentar, indicar, frequentar, por exemplo, uma biblioteca, uma sala de leitura, então o professor ele modeliza esses comportamentos por meio da leitura. É muito diferente da gente dar uma aula, né, então, o leitor faz isso, de quando a gente encarna esse leitor no momento em que a gente realiza a leitura em voz alta, né. Então a gente explicita o critério, como eu fiz aqui, por que que eu escolhi esse e não outro, o critério de apreciação estética, procedimentos que adotou, informações que articulou. Então eu compartilho para vocês que aquele livro tem um significado e um sentido na minha vida, que talvez tenha outro na vida de outros. E quando a gente faz isso, mais além de estar, né, dizendo o lugar desse livro na nossa vida, a gente está ensinando também os estudantes de que essas relações são, constituintes, né, elas fazem parte do leitor. A gente não lê como uma coisa separada, né, distanciada daquilo que vivemos, né. Então, o professor, ao fazer a leitura, e aí é uma defesa, né, de que essa leitura aconteça de primeiro a quinto, e que aconteça de sexto a nono. "Ah, mas eu sou professor de matemática", já ouvi muitas vezes, né. "Ah, mas eu sou professor de geografia", ou "Ih, eu trabalho na área de ciências". Que leituras que e a gente não é leitor, porque a gente trabalha na matemática, ou a gente trabalha nas ciências, ou a gente trabalha na história, a gente é leitor. Quais são as leituras que te tocam, né, como pessoa? E que pensem, né, um professor de matemática, uma professora de matemática compartilhando a sua leitura, o quanto isso é formativo e forma um leitor, né, um professor de história, de geografia, assim, ampliando para todas as disciplinas, pensando mais nos anos finais, né. Então, as informações que a gente articula para escolher aquela obra, e isso é o que a gente ensina. "Ah, mas eu não sou professor alfabetizador", mas isso ele perpassa a nossa vida, né. Eu aprendo muito cada vez que eu estou com alguém que faz uma leitura. Seja conhecer aquele autor que eu não conhecia, seja como ela faz aquela leitura ou ele faz, seja o gênero, então assim, a gente sempre vai aprender a partir dessa interação com o outro. Pode passar. A leitura pelo aluno, então assim, eles precisam ter livros nas mãos. Esse é uma questão, uma condição, né, a gente gosta de usar esse termo, uma condição didática, né, aquilo que não pode faltar na vida da formação do leitor, eles precisam ter os livros nas mãos, né. Eles precisam escolher, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas é quando ele é colocado nesse papel de leitor, independente se ele é um leitor autônomo ou não. Então, ele tem a oportunidade de se relacionar diretamente com o texto. É diferente o lugar dele que se relaciona com o texto via a voz da professora, ou quando ele se relaciona com esse texto, com esse portador, pelas próprias mãos, né, quando ele tem este domínio, vamos dizer assim. Então, é a oportunidade de se relacionar diretamente com o texto, de manusear esse portador, decidir o caminho que ele vai seguir, ele vai virar o livro inteiro, ele vai olhar e ficar parado numa página, que ele vai fazer? Quais as escolhas que ele fará? Então isso está nesse momento em que o leitor, a leitora, tem em mãos o livro. Então é fundamental durante toda a formação do leitor, né, aqui a gente está especificamente falando de primeiro até nono ano, mas a gente sabe que isso acontece desde a educação infantil. Pode passar. E permanece, né, lá no ensino médio também. E aí quando a gente então, pensando, né, o que que não pode faltar, são situações de leitura pelo professor, pela professora, e situações de leitura pelo aluno, né, pela aluna. Como é que a gente faz isso, né, ali pensando no nosso dia a dia? Eu quando era estudante, algum tempo atrás, lembro, por exemplo, de um professor que propunha leitura,
e depois a gente tinha uma prova, né, para responder. E então não é disso que a gente está tratando aqui, né. Porque era uma leitura, como disse o Smith ali, uma coisa abstrata, eu lia porque eu tinha que responder a pergunta que o professor ia fazer, né. Mas é pensar na formação desse leitor, nessas situações de leitura pelo professor, leitura pelo aluno, organizadas, ou como uma atividade permanente. Então, essa a gente sabe que é a mais comum, a leitura pelo professor no início da aula. Que bom, Camila, que é uma coisa obrigatória para você, né, adora ler para eles também. Eu adoro, eu falo que virou meu ritual, eu não sei entrar numa formação sem ler, como se faltasse uma parte ali. É a hora que eu falo: "Pronto, né, agora cheguei". Então a leitura, como uma atividade permanente, acontecer diariamente, né, na rotina, cuidada, não como aquela atividade, uma coisa burocrática, eu vou lá, leio porque a diretora mandou, a coordenadora mandou, porque a secretaria mandou. Não, é porque eu entendo qual é o lugar desse momento de leitura, como uma atividade permanente, né. Nesse grupo de pesquisa da Unicamp, o Grupad, a gente fez uma pesquisa, com crianças de diferentes redes, diferentes idades, e foi muito interessante, porque a gente queria entender o que que as crianças pensavam. O que os adultos pensam sobre a leitura pela professora como uma atividade permanente, já tem um monte de gente que escreve e a gente mais ou menos sabe sobre isso. Mas o que os alunos pensavam, a gente não sabia, né. Então, a gente foi ouvir as crianças, e isso é extremamente formativo para nós, professores e formadores, né, e formadoras. Porque, por mais que as atividades fossem super cuidadas, eram professoras que tinham toda uma prática de leitura bastante interessante, bastante consolidada, mas as crianças, os estudantes tinham uma visão muito, eh, diferente da expectativa que a gente tinha. A gente antecipou, né, falando aqui da antecipação, a nossa antecipação diante das pistas que a gente tinha, pouco se concretizou, né, e fez com que a gente pensasse. Então, por exemplo, é uma situação de quando a gente acha que está ali, né, fazendo a leitura, e aí não é raro, né, eu já vivi isso como professor e acredito que muitos de vocês também, você está lá lendo, alguém vai lá e bate na porta. E: "Ai, só um minutinho", então você para a leitura, "Ah, pois não, não sei o quê". Ou: "Ah, é só um recado". E aí, você continua a leitura. Muitas crianças nessa pesquisa que a gente fez, eles trouxeram que uma das coisas que eles menos gostavam, é quando a professora estava lendo, e alguém ia lá e batia na porta e interrompia. Ou, uma outra situação também, quando a professora ficava parando o tempo todo para chamar a atenção dos amigos. Então, as crianças enxergam isso, os estudantes enxergam isso, que talvez às vezes a gente, no nosso, eh desejo e anseio de organizar o espaço, a situação, a gente não vê, mas as crianças veem. Então, isso chamava, às vezes, mais atenção do que a própria leitura. Por outro lado, coisas que nos encantaram, né, então, as crianças reconhecerem, por exemplo, que eles gostavam muito na situação de leitura em voz alta, né, uma das crianças traz essa resposta, de ver o sorriso da professora quando ela ia ler, quando ela lia uma determinado trecho. Então, assim, olha o quanto essa criança está observando coisas que a gente acha que nem são vistas, né. Então, o que que é o grande ali? O que que aparece? A situação da leitura. E o que que as crianças vão de fato observando, né. Então, a leitura como uma atividade permanente, a leitura em sequências didáticas, né, então isso aqui eu vou falar um pouquinho mais adiante, ou como os projetos. Pode passar. Então, aqui são alguns exemplos de situações de outras redes, né, onde eu trabalho com a formação. E aí quando a gente pensa na leitura, dentro de uma sequência ou dentro de um projeto, ela ela transborda, né, então a leitura não fica só numa situação, mas ela transborda para outras margens ali, né. Então, numa situação de ler para estudar, para produzir um "Você sabia?", é uma situação em que
o texto alimenta a leitura alimenta a escrita, que alimenta a leitura, né. A gente sempre pensa que é aquela máxima que a gente ouve: "Ah, quanto mais você lê, melhor escritor você é", mas tem que fazer o caminho inverso. Quanto mais você lê, melhor escritor você é, quanto mais você escreve, melhor leitor você é. Então, o ciclo se fecha, né. Pode passar. Então essa é uma situação aí de uma sequência em que envolve a leitura, aqui uma outra, né, que as crianças tinham que a proposta era escrever comentários sobre as notícias lidas e isso ficar no mural da escola, para que outras pessoas também pudessem comentar e instigar a fazer a leitura, né, então, práticas de leitura que vão alargando aí esses fazeres e saberes. Pode passar. E aí eu trouxe uma narrativa, né, essa é uma narrativa que eu escrevi, e esse grupo de pesquisa, né, qual participo, a gente trabalha muito com narrativas, com memórias, com as experiências que nos formam, que nos constituem, né. O La Rosa é um autor, que vai falar sobre a experiência, né, como a experiência como algo que nos transforma. E e aí eu trouxe, né, essa narrativa, porque eu acho que ela ajuda a gente pensar muito sobre o que a gente vai, trabalhando também, né, na questão da leitura. Então, palavras aquecem. A sessão de leitura foi na entrada da escola. Estava frio, mas que nem hoje, assim, havia alguns feixes de sol onde era possível nos aquecer. Dani chegou com a sacola e o material nas costas. Era um trabalho que eu fiz como voluntária, né, na escola, e o meu trabalho era eu falei: "Gente, é um dos privilégios", era ler com as crianças. Esse era o trabalho de como voluntário. Ele não esquece a sacola e esse momento, né, impressionante. Estava sem agasalho, braços gelados. Eu incomodada pelo frio que deveria estar sentindo. Ele interessado em explorar os livros. Iniciei retomando as leituras que já havíamos feito, as diferentes finalidades, o ler para se divertir, para se encantar. Ao ver o livro de dinossauro, ele ficou encantado. Olhou um a um e optou por um livro, Dinossauros. Comentei que eu havia pedido emprestado, pois são livros caros, e essa é uma forma também de termos acesso a um material que não possuímos. Sim, pedir emprestado. Contar isso para as crianças, né, que a gente pede livro emprestado e que a gente deve devolver. Essa é uma condição, né, a gente empresta, se recebe de volta. Página a página, ele foi observando as imagens. Eu perguntava se ele queria que eu lesse algo ali, a professora, né, "Você quer que eu leia?" Ele apontava o que desejava ouvir a leitura. O frio continuava. Ele sentou-se bem perto de mim, grudado à minha malha. De repente, eu percebi que ele estava tremendo. Então falei novamente: Dani, você está tremendo. Você está com frio? Vamos buscar um lugar ao sol? E sentamos num murinho no portão da entrada da escola. A luz do sol, entremeada pelas palavras e pelo afeto, logo fez efeito e começou a aquecê-lo. Ele mais à vontade, pacientemente e lentamente virava as páginas. Pode passar. Finalizamos a sessão e ficamos apenas em um livro. Isso é problema? Dani tem me ensinado a puxar o freio, a caminhar pelo livro sem um destino certo, a ter uma atenção distraída como uma forma de percepção de mundo. Vagarosamente deixar-se encantar, assustar-se, perder-se, ir contrário ao ritmo frenético, intenso da quantidade como sinal de produtividade. Estar atenta sem estar armada. Então, foi uma situação que eu aprendi muito, né, como leitora, e pensando na formação dos leitores, como muitas vezes a gente apressa, né, as crianças, os estudantes, os, né, maiores, os alunos, e a gente não dá esse tempo. Por que que a gente não dá esse tempo? Porque muitas vezes a gente, né, na rotina, esse tempo da leitura, ele é um tempo menos validado, né, a gente não tem como, muitas vezes comprovar que aquilo foi feito, e a gente vive nessa sociedade que o tempo todo vai nos exigindo isso.
e aí a gente atropela, né. Então, aqui com esse garoto, ele foi me ensinando a ver o quanto eu precisava respeitar e o quanto isso contribuía para a formação dele como leitor, né. Pode passar. E aí a gente tem, pensando, né, na questão da formação do leitor, que a gente não está falando só de textos de ficção, né, pensando na questão da literatura. Também formam um leitor os textos de não ficção. Então, a Ana Garralon, nesse livro Ficção e Informação, ela tem o livro, né, e é produzido pela revista Emília. Ela vai dizer que nos debates sobre a promoção de leitura, nos artigos especializados, em muitos congressos, é visível a tendência para quase que único da defesa da leitura literária, né. Então, assim, como a única via para a formação dos leitores. Então, estou trazendo aqui, ampliando essa ideia de que ela é uma via, mas não é a única via. Então, a maioria das bibliografias elaboradas pelas instituições, bibliotecas, vão dando prioridade à leitura das obras de ficção, mas também na escola o ensino da leitura tem como referência principal, muitas vezes os livros de ficção, mas os livros informativos também são fundamentais para essa formação de leitor, os livros, os textos de não ficção. Pode passar. E aí trouxe aqui, né, algumas imagens pensando nesse lugar do leitor, da leitora, né, então o que um livro de ficção nos convoca, né, tem as imagens, tem a relação com o texto e imagem, a ilustração, eh, a forma, né, o layout, o design próprio do texto, como ele é organizado, e aí a gente vai para um de não ficção, né, então, tem outros indícios, tem outra organização, tem uma outra estruturação, então isso possibilita para o leitor, né, tanto os textos de ficção como os de não ficção, a que eles possam, se relacionar com esses diferentes indícios e cada vez mais fazer uso dessas pistas para qualificar as suas antecipações. Então pensa, se a gente só tem, só oferta textos de ficção, ele só tem a oportunidade de se relacionar com com essa forma, né, de organizar, o texto. Quando a gente traz os de não ficção, e hoje em dia a gente tem uma, eh um acervo, né, de livros de não ficção muito, diversificados e bons, de ótima qualidade, né, e que a gente vai olhando para diferentes indícios e pensando nesse leitor, né, que circula aí pela multimodalidade, pelos multiletramentos, é preciso trazer e compartilhar esses textos. E esse tipo de livro é um livro que ele precisa ter em mãos, né, não dá só para o professor fazer a leitura. Pode passar. Aqui um outro exemplo, então tem mapas, tem, box, né, aqui a forma do box, então como é que a gente lê um texto como um livro, né, como esse, aqui América Latina, né, então como que você olha, para onde que eu olho primeiro? Qual a informação que é relevante? Como leitor, por onde que eu circulo? Diante de um um texto como Lenço Branco, que vai nos encantar, que vai falar da memória, né, da volta para casa de desse personagem que volta para casa. Eu não vou contar desse livro, que ele é maravilhoso, emocionante, mas ele vai falar dessas memórias também, dessas experiências de e de quem volta. Passar. Então, assim, a própria organização dos textos, né, do livro, ela é diferente, e isso exige, procedimentos, comportamentos, capacidades diferentes do leitor. Então, quando a gente está pensando em formar leitor, a gente precisa olhar o que que a gente está ofertando? Só, livros né, mais ficcionais ou não? Estamos trazendo outros? Quais são esses outros? Aí eu trago um fragmento aqui, né, uma contribuição da Neide Luzia de Rezende,
Construir a autonomia e a visão crítica, tendo a leitura como a maior aliada, supõe que o professor, e aí eu sempre amplio, não é só o professor, todos nós, né, tenhamos vivenciado esse tipo de informação e que o currículo escolar reserve tempo e espaço para isso, uma vez que a reflexão, a elaboração, a escrita, a leitura, em especial a literária, demanda tempo, né, como eu trouxe aqui na narrativa do Palavras Aquecem, num ritmo que não é aquele dos conteúdos objetivos com respostas exatas ou mecanizadas, e essa é uma tensão dentro da escola, que a gente vive o tempo todo, né. Bom, como é que a gente olha para isso, considera isso diante de tanta pressão que vai chegando ali. Então ler, refletir, fruir, entender, elaborar, reelaborar, requer mais do que 1 ou 2 horas, né, constantes, é algo que é importante que seja permanente, esteja presente ali, na grade, né, e isso é um desafio, né, entra como um desafio, cada vez e aí quanto maiores eles são, maior esse desafio, porque as pressões são de outras naturezas, e aí a gente vai olhar, bom, o que que a gente vai priorizar aqui nesse como formação, né, desse sujeito, pra vida. Pode passar. Aí eu trouxe aqui algumas, né, dando continuidade, falei um pouco mais dos anos iniciais, e aí pensando um pouco dos anos finais, a minha atuação como formadora, como professora, como coordenadora sempre foi com os menores, né, mas, recentemente também fui avançando um pouco no meu conhecimento com os maiores, com os estudantes maiores de anos finais, né, a gente chama de maiores, e também pela própria experiência, né, com adolescentes aqui na minha própria casa, filhos, sobrinhos, enfim. E essas são frases, né, que não sei se acredito que muitos de vocês também tenham escutado no contexto da escola, mas que eu costumo mesmo, né, sendo tendo uma referência leitora, né, esse tipo de situação. Esse não é o tipo de livro da escola. Então, alguns livros será que tem livro que é da escola e livro que não é da escola? Né, por que que um adolescente, faz essa diferenciação? "Ah, esse não é tipo de livro da escola". Uma outra fala que aparece, né, que circula, veja, não estou generalizando, a ideia não é generalizar, mas é trazer, algumas falas que a gente se depara, né, no cotidiano escolar. Os livros que a escola manda ler são chatos. Meu, não dá para entender nada que aqueles caras escrevem. Então, isso eu dentro de casa eu escutava, né, circulando pela escola, nos diferentes redes, a gente se depara com isso, né, o jovem que traz: "Bom, aquilo que eles escrevem não dá para entender". Pode passar. E aí, de novo, a gente olha aí para essa questão de desafio, né, então trago a contribuição da Marlene Lebrun. Construir esse sentido, os sentidos, né, é também reconhecer-se habilitado a fazê-lo como um leitor, como uma leitora, consciente dos seus passos, né. Então, de novo, essa fala dos adolescentes, ela é reveladora de que a leitura nem sempre é prazerosa, de que a leitura não é um deleite, de que muitas vezes eles não se reconhecem naquilo que eles estão lendo, de como a leitura árdua, a leitura difícil, ela tende a nos afastar e não a nos aproximar. Então, essa é uma grande questão que a gente tem, né. Isso supõe o reconhecimento de um estatuto de leitor, que se autoriza a dizer o que compreendeu. Então, ele é autorizado a dizer: "Não entendo nada que esse cara está escrevendo aqui. Isso é um horror, eu não consigo". E aí, como é que a gente ajuda a fazer essa ponte, né, daquilo que ele se coloca, eh, como não ter gostado, não ter compreendido, indignado com aquilo que ele lê, e com essa construção. O que que ele acha interessante, o que ele não gostou, né, o que que aquele texto provocou que ele não gostou, que ele abandonou. Então construir sentidos, né, e não um sentido, implica que a leitura seja plural. Quando ela perde, né, se ela perde a sua ambiguidade, a possibilidade de diferentes interpretações,
o texto perde o seu texto literário, né. Então, acho que a grande potência é olhar para essa ambiguidade, para essas diferentes interpretações, aquelas que estão, que acabam sendo mais coerentes, não é de novo o errado ou o certo, mas tem às vezes algumas interpretações talvez menos coerentes com aquele contexto, com aquele, texto, com aquele público a qual foi pensado. Então acho que são diferentes coisas que a gente tem que olhar e que, pensando em termos de habilidade ou de capacidades, né, a gente vai construindo com esses meninos e jovens e meninas, né, ao longo de toda a sua história escolar. Ele se torna um pretexto e não deixa espaço para o leitor, né, quando ele perde essa ambiguidade. Pode passar. Bom, então pensando nos anos finais, né, acredito que vocês tenham várias experiências, né, quando eu trabalhei especificamente mais próximo da rede, a a gente era mais focado nos anos iniciais, embora tenha tido, algumas, aproximações com os anos finais, né. Mas pensar como é que a gente leva esse jovem, essa jovem a se envolver mais com a leitura, né. Então, algumas propostas, né, como eu falei que talvez vocês reconheçam aqui do que vocês já fazem, e é bacana vocês irem comentando, e outras coisas que a gente, né, vai ampliando. Então um comitê de leitura é uma proposta interessante de organizar, né, grupos, comitês, em que eles elegem um determinado livro, um determinado texto, basicamente são os livros, né, que eles vão eleger, e ali naquele comitê eles vão discutir o que que aquele livro tem de interessante e vão indicar, enfim, para outros leitores, né. Acho que é sempre pensar nessa relação com o outro. O clube de leitura, né, então hoje em dia, essa é uma questão, né, por conta da pandemia, durante muito no início a gente não sabia o que fazia, né. Eu lembro que logo que veio, a notícia de que a gente ficaria trancados em casa, eu falei: "Gente, eu vou ler todos os livros que eu sonhava ler na vida, né, eu não vou ter muito tempo". Ler do engano, né. Mas enfim, mas os clubes de leitura cresceram muito e clubes virtuais, né, então assim, criar um clube também na escola é extremamente interessante. "Ah, eu não tenho ideia". Veja, hoje em dia a gente tem vários clubes de leitura que circulam, né, e que é possível, se inspirar para pensar, né, nesse clube de leitura. Às vezes é um livro, e aí ao longo daquele mês eles vão lendo juntos e discutindo e formando ali o conhecimento e atribuindo e construindo os diferentes sentidos possíveis, né. A leitura dramática, que é um material que a gente já vi, hã, a questão de principalmente nos anos iniciais, quartos, quintos anos, mas os anos finais também, né, então é uma prática social, ler textos teatrais que não são textos habituais, né, então saber ler esses textos, teatrais requer desse leitor, todo um investimento, né. Organização de sarau, então sarau dentro da escola, sarau na comunidade, os slams, hoje em dia a gente tem uma variedade, né, de possibilidades do slam, então onde esses jovens vão falar vão trazer os poemas, vão trazer os raps e eles vão fazer ali todo um um debate, um embate, né, num bom sentido. Tem o slam da Guilhermina, em São Paulo, eu não sei em Rio Preto se tem essa prática dos slams, mas eu acredito que sim, porque hoje em dia o slam circula, né. Então, para quem não sabe, o slam é esse encontro, né, que a gente tem de jovens, tem adultos, mas os jovens são muito, presentes, né, e eles é como se fosse uma disputa ali, mas uma disputa no bom sentido, em que eles vão, declamando poemas de autoria própria, poemas de outros, autores, e eles vão
fazendo essa ali quem vai envolvendo o outro, o ouvinte, né, nesse momento. A criação de canal de indicação literária, então, vocês já têm aqui, né, que vocês colocaram, uma ação formativa, né, que a Marlise colocou, o Ler para Gostar de Ler, em que professores, formadores trazem e falam, né. Eh, e que também os estudantes podem, entrar nesse movimento da indicação literária. Então, de novo, na pandemia a gente teve um aumento muito grande desses canais criados por jovens, tem no TikTok, né, tem nas páginas de Instagram, então assim, são redes sociais de leitores, e isso, né, leitor que indica livro, indica o autor, faz comentário, enfim, então tem uma variedade, grande, né, de possibilidades de aproximar esse leitor. Podcast de literatura, então produzir um podcast, ouvir um podcast, então várias possibilidades práticas de leitura e que sugerem, né, sequências, projetos em que essa leitura, faz parte ali de um movimento, né, de formação de leitor. Pode passar. Eu já, avanço aqui para a leitura, né, pensando agora nos anos iniciais, então a leitura diária pela professora, que eu já comentei, pode passar. Aí a gente tem esse livro que é uma grande referência para muitos e muitas de nós, né, o Ler e Escrever na Escola, o Real, Possível e Necessário. É um livro de 2002, mas ele não perde, né, jamais a sua relevância e é extremamente atual. E muitos de nós, né, ao produzirmos os nossos conhecimentos e os nossos textos e artigos, né, que circulam, tomam como referência esse livro, né, então acho que é super importante a gente olhar para essas fontes, hã, que são uma base, né, na nossa vida. Então, mostrar por que se lê, quais são os textos a que é pertinente recorrer para responder a certa necessidade ou interesse, e quais são mais úteis em relação a outros objetivos. Mostrar qual é a modalidade de leitura mais adequada, né, então, quando se persegue uma finalidade determinada, ou como pode contribuir para a compreensão de um texto, o que já se sabe acerca de seu autor ou do tema tratado. Ao ler para as crianças, o professor ensina como se faz para ler. Então, como formadora, como professora, como mãe, eu não conheço um outro caminho de ensinar a ler que não seja o de ler para, né. Pode passar. A leitura deve contemplar os diferentes gêneros textuais, também as diversas formas de fazê-la, né, o João está comentando aqui. Procuro mesclar com o uso de recursos digitais, slides, livros digitais. Isso aí, João, eu vou falar um pouquinho sobre isso também mais adiante. Mas mais do que nunca, né, a gente não pode ficar só no, no objeto livro, ele é fundamental, a gente não pode perder ele de vista, com certeza. A gente precisa crianças precisam manusear os livros, até porque hoje em dia eles manuseiam mais, os iPads da vida, os celulares e menos os livros, né. Então segurar um livro, folhear, né, a gente tem criança que não sabe folhear, ela sabe, digitar, passar o dedo, mas folhear, crianças que ficaram tanto tempo em casa, né, isso é algo a se aprender. Parece banal, parece trivial, mas não é. Como é que se olha para esse livro, né, porque eles estão habituados a uma outra configuração, que é o computador, que é o iPad, que é o celular, para as crianças que têm esse recurso, para aquelas que não tiveram acesso a nada, né, e ficaram, distanciadas dessa prática. Então, promover situações em que eles possam manusear os livros, se encontrar, pensar, olhar para as dificuldades, se encantar, se assustar, é fundamental na formação do leitor. Uma outra ação, né, uma outra prática fundamental é conversar.
Então, infelizmente, aqui a gente está conversando via chat, mas conversar. E conversar é abrir o diálogo, né, com os leitores. Ouvir o que ele tem a dizer, ouvir o que ele tem que se posicionar, e isso para nós professores, professoras, às vezes é um pouco assustador, eu não sei o que que ele vai dizer, e se ele se colocar de uma forma que eu não sei como reagir, né. Mas a questão da formação, ela pressupõe essa conversa, né. Então, onde a gente dialoga, troca ideias, posicionamento, impressões, isso é uma coisa que a gente ainda pouco faz na escola. E na formação, né. Então, geralmente, se lê, e aí ou se pede para fazer uma atividade na sequência, ou enfim, não se abre esse espaço da conversa. Pode passar. Não, voltar mais um? Volta mais um? Aí. Por que que a gente conversa então, né, depois? Por que que é importante uma prática que forma leitores é conversar sobre aquilo que se lê? Não sabemos o que pensamos sobre um livro até que a gente fale dele, né. Então, quando a gente tem essa possibilidade de falar, de comentar com o outro, e isso é um comportamento leitor, a gente vai construindo melhor aquilo que a gente pensa sobre um livro. Se você termina de ler, tudo bem, você fica lá pensando: ok, gostei, não gostei", eh, mas é quando você fala para o outro, quando você se coloca em relação ao outro, quando você tem que contar para aquele outro que não conhece, eh, é que a gente pensa sobre aquele livro que a gente leu. Aí eu trouxe um fragmento de uma conversa, né, de uma situação, de um conto que as crianças tinham acabado de ouvir, que a professora tinha, acabado de ler, e aí o Enzo, então, o garoto diz, né: "Eu não gostei", então veja, dizer daquilo que gostou e do que não eu não gostei da parte que ela ficou chifrando as mulheres, né. Aí a professora: "Mas as mulheres tinham provocado Yansan, não é?". Então, um outro garoto vai dizer: "Ela deveria ter expulsado as 3 mulheres". Ou, Letícia diz: "Conversado com elas". Aí, o outro garoto já entra e traz: "Eu gostei da parte que o Deus se apaixonou por ela, porque ele sorriu. Ele fez uma coisa feia com ela para se casar". Então, essa possibilidade de diálogo é onde os estudantes vão se colocando, e aí eu não concordo, eu tenho que respeitar, eu tenho que ouvir o que ele disse, ou não, né. Então o outro: "Roubou a pele do búfalo". Então a professora faz uma intervenção: "E se vocês fossem esse Deus dessa história, o que vocês fariam para conseguir casar com a Yansan em vez de roubar a pele do búfalo?". Então ela traz para que eles se posicionem, digam, né, se estivessem ali naquela situação, como é que eles agiriam. E aí, de novo, é um deslocamento, né, isso é ser leitor, é eu me colocar no lugar daquele personagem, pensar como era que ele resolveu. Eu resolveria do mesmo jeito? Não resolveria, né. Então, aí a Letícia diz: "Ah, eu pediria por favor para ela se casar comigo". Aí o outro diz: "Ah, eu pediria de novo a mão dela". Pedro vai comentar: "E eu não deixava a pele lá, não pegava". Enfim, então, é o como é potente essa conversa, e como ela é uma conversa que não é tão regulada, né. Por mais que a gente antecipe, ela é aberta e ela é importante que seja aberta, né. E isso às vezes causa para alguns de nós um certo, tremor ali, uma certa insegurança nesse sentido. Bom, eu não sei o que que eles vão dizer. Pode passar. E quanto maior, mais, possibilidade, né, de trazer, eh, a sua visão de mundo, a sua forma, né, de pensar para um momento desse. Uma outra prática é a escolha pelo estudante, pode passar, já falei um pouco sobre isso, até por conta do nosso tempo, eu já vou acabando aqui. Então, se tem escolhas de livros a serem lidos por todos, há também os livros que precisam circular livremente pela escola, pela sala de aula, para serem escolhidos pelos alunos. Por que que isso é importante? Porque um tanto da formação do leitor passa, né, acho que é isso que eu fui trazendo aqui para vocês, pelo gosto, pela escolha. Então, se é assim na vida, por que que é diferente na escola? Então,
esse momento de leitura pelo aluno, de escolha dos livros, é fundamental na formação de um leitor, de uma leitura. Pode passar. Formas de compartilhamento de leitura, então as trocas, as indicações literárias, as resenhas, a visita a espaço de leitura. Então tem uma biblioteca, tem uma sala de leitura, tem uma biblioteca na escola próxima, no bairro, tem uma livraria, enfim, então visitar espaços de leitura é extremamente formativo para o leitor, né. A leitura colaborativa, eu lembro que nessa época que eu trabalhei com a rede, a gente discutiu muito essa leitura colaborativa, até por conta, de outras atividades e propostas que tinha, né. Então essa situação em que todos têm o texto em mãos, professor, criança, estudantes, e vai havendo todo um jogo de texto, de compreensão, de paradas estrategicamente pensadas. Então a professora para e faz uma pergunta, não no sentido de acerto e de erro, né, mas de novo uma pergunta que convoque o estudante a ou a fazer uso de uma estratégia de formação, estratégia de formação, estratégia de leitura, a uma inferência, ou generalizar, ou verificar, né, ou, localizar uma informação. Então, a leitura colaborativa, ela é uma prática para formar leitores, que eu acho que é uma das mais potentes, né, porque além dessas situações que eu trouxe, é um momento em que a gente não só modeliza, mas a gente vai compartilhando com os estudantes os procedimentos de leitor que ele utiliza. Então, quando a gente fala: "Ah, mas, onde está, né, por que que você está dizendo tal informação?". "Ah, porque está escrito no texto". "Onde que está escrito isso no texto?". Aí você convoca para que ele mostre no texto onde que estava. E isso, para aquele que ainda não é um leitor autônomo, é uma grande possibilidade de aprendizagem, como leitor. Puxa, ele, busca no texto uma informação, então eu posso fazer isso. Ou a criança que relaciona, né, com uma situação que ela viveu, isso também é formar um leitor. Puxa, eu po o li não é só ficar no livro, eu posso estabelecer relações. Veja, isso é na ação, ninguém vai dar uma aula sobre isso, né. Pode passar. Aqui uma cena, né, de leitura entre pares, parceria de leitura, então é um trabalho que eu acompanhei durante muito tempo, que a gente costuma chamar, né, de amigo leitor, porque é uma parceria de alunos de turmas de idades diferentes. Então pensar anos finais com anos iniciais, dentro do próprio, segmento, né, de anos finais, um nono que lê para um sexto, um quinto que lê para um terceiro. E o que que acontece nessa parceria, né, nessa interação? O leitor tem que se colocar no papel daquele que vai modelizar para aquele que ainda não é leitor ou não é um leitor tão autônomo. Então, existe um investimento dos próprios estudantes de, fazer o melhor que eles podem fazer para, despertar o interesse daquele que está ouvindo, porque se ele fizer uma leitura insuportável, como se eu fizer também uma leitura insuportável, vocês vão embora, ninguém vai querer ouvir, né. Então como é que ele vai se colocando nesse lugar de leitor e para um público real, né, não é para a professora ouvir e dar nota, mas é para um colega conhecer aquela história, né. Então, a parceria de leitura, ela é extremamente potente na formação de leitores e leitoras, né. Então essa troca é extremamente, importante da gente pensar em momentos como esses, né. Pode passar. Então, assim, acho que o propósito, né, da live, da conversa, era justamente trazer, né, espalhar aqui uma série de práticas, talvez validar muitas das que vocês já fazem, trazer outras para pensar, para repensar, mas olhar um pouco para esse caminho da formação do leitor. O texto é um, mas as leituras podem ser muitas, né, então lemos
diferente, porque ao iniciar a leitura fazemos de posições culturais, intelectuais, ideológicas e existenciais diferentes, né. Em cada processo de leitura, o texto, a narração é lida a partir dessa trama constitutiva presente na operação de ler. Então, é nessa qualidade, né, dessa trama leitora de cada um que determina a qualidade da nossa leitura. Então, o quanto essas parcerias, elas promovem, né, que o outro que ouve, né, que está ali como ouvinte, não é só a leitura da professora, não é só a leitura do colega, mas é de outros. Então, esses tantos outros, né, que têm, posições culturais diferentes, intelectuais, ideológicas, que têm outros contextos, enfim. Então, são muitas leituras. Pode passar. E aí eu vou entrar na última parte, né, aqui a gente já vai encerrando por conta do tempo. Essa é uma outra narrativa, essa não foi escrita por mim, foi por uma professora querida, Jaqueline, que já não está mais aqui conosco. E, eu trago essa narrativa, né, a gente chama de narrativa no grupo de pesquisa, porque, essa é uma cena, né, na verdade, o grupo até nomeia como uma pipoca pedagógica, né, porque é uma cena do cotidiano da escola, em que essa professora captura, como se fosse uma foto, mas ela escreve. Então isso para a gente como leitores e como escritores e como professores, é extremamente formativo quando a gente escreve sobre essas situações, né. E nem sempre são situações que, são destaque, né, justamente aquelas coisas que às vezes passa, né, que passa despercebido, que está no detalhe, está meio que escondido ali embaixo do tapete, sabe. E aí quando a gente escreve, quando a gente fala sobre, a gente ilumina e coloca uma lente de aumento. Então, eu vou trazer aqui a fala da Jaqueline, e entrar nessa parte final, pensando na questão do que a gente leva também na formação dos leitores. Então essa pipoca, essa narrativa se chama Quando a gente não sabe o que dizer. Então, em dia incerto, que a desmemória já borrou, uma menina de olhar úmido e gestos econômicos quis mostrar à turma o que havia ganhado no dia anterior, data do seu aniversário, o livro Menina Bonita do Laço de Fita. Que bacana, disse eu com um sincero sorriso. Jaque, lê pra gente, pediu a menina rompendo seu frequente silêncio tímido. Claro, leio sim. Esse livro, para os que não estão familiarizados com a bibliografia infantil, fala de um coelho branco. Seu maior desejo é ser negro como a menina que ele sempre via e que achava linda. Para isso, fez de tudo o que a garota diz ser a razão de sua cor. Toma café, come jabuticaba, pinta o corpo. Ao fim da leitura, ainda sob o impacto daquela história, bela história, ouvimos atravessar a sala de aula uma voz. Essa menina da história é preta igualzinha a Viviane. Não sou preta nada, diz a menina magoada, sem conseguir conter o choro. Minha mãe não deixa eu ser preta, não. Ela diz que sou moreninha. Pode passar. Essa história, né, Jaqueline escreve, até hoje me habita. Se converteu em um relato que muitas vezes revisito. Cada vez que nele penso, novas lições emergem de como não calar diante do racismo, de como não silenciar diante da violência, de como não se acomodar diante do sistema, das normas, das regras, dos horários, das grades curriculares, das tarefas planejadas, dos conteúdos impostos, da própria alienação e incapacidade de ler o mundo do outro. Mas a lição maior que eu aprendi com essa história foi escutar. Há que se escutar o outro, o seu sofrimento, a sua necessidade de dizer, de pedir socorro. E há que amplificar este som para que o seu grito não fique em vão. Porque uma vez, há muito tempo atrás, um grito dado por uma criança ficou sem resposta. E este som faz doer minha alma até hoje. Até hoje.
É uma narrativa muito forte, né, e acredito que muitos de vocês podem já ter vivido ou sofrido como criança, como estudante, situações como essa, né. Eh, e que nos provoca a pensar nessa formação do leitor, da leitora. Que livros a gente leva para a escola? Que livros a gente tem no acervo, né, da nossa escola? Pode passar. Num dos comentários, né, a gente falou sobre a diversidade de gêneros. E aí, eu acho que a gente precisa ampliar, né, a ideia da formação leitora para essa pergunta: é um compromisso de quem? Então a formação leitora é só um compromisso da professora, do professor? É um compromisso de todos, né, de toda aquela comunidade, professor, coordenador, diretor, supervisor, rede, né, é de todos, né, é um compromisso de todos. O envolvimento da comunidade escolar, então quando a gente consegue envolver a comunidade escolar, já ouvi relatos de funcionários, gente, não sei se já para a gente pensar, funcionários que trabalham em escola e que nunca entraram na biblioteca que não fosse para limpar. A gente está falando de formação de leitor, de leitora. A gente precisa olhar para a comunidade escolar, pais que circulam na escola e que nunca puderam pegar um livro. Então, como é que a gente envolve essa comunidade escolar e amplia essa ideia de formação leitora? Atenção ao acervo, e aí eu vou fazer uma pequena fala para ir encerrando. O currículo, né, olhar para essa leitura literária e não só literária, e a formação do profissional leitor, que eu acho que foi um comentário que o Reinaldo fez há tempinho atrás. Pode passar. 5 minutinhos para eu fechar, tá bom? Então, assim, quando a gente pensa na formação, como eu falei, é de profissionais, leitores e leitoras. Não é a formação só da professora e do professor. Então, como é que a gente, como formadora, como secretaria, como rede, olha para a formação desses profissionais leitores que estão na escola? Aqui é uma proposta que a gente fazia no grupo, num café literário. Então, durante um café, um momento, né, tinham livros para as professoras e outros profissionais pegarem esses livros, levarem para casa, pegar emprestado. Uma colega minha fez um trabalho maravilhoso numa escola também, que ela chamava de marmita literária. Então, era um momento em que envolvia os diferentes funcionários da escola, não só professores, né, mas os diferentes profissionais da escola, e eles tinham uma praça perto da escola, então assim, olhar para esse mundo, é a leitura do mundo, né, como diz o Paulo Freire, e ampliar. Olhar, ela ia com esses profissionais para a praça, e na hora da refeição, né, da comida, da marmita, lá eles iam comendo e iam conversando sobre as leituras. Ela levava uma cesta de livros, alguns pegavam emprestado, claro que no início foi uma coisa mais tímida, mas com o tempo foi ganhando. Então, essa formação de leitor, de leitora, ela passa por todos dentro da escola. Pode passar. Então, aqui é uma situação, então a gente fala muito, né, de diversificar os espaços de leitura com os estudantes, mas de repente a gente sempre está dentro daquela sala do ATPC, do HTPC, fazendo uma leitura rápida. Como é que a gente diversifica isso também com as professoras, né? Então, como é que a gente olha para outros espaços da escola e convoca, né, a todos para, eh, diferentes, e aí é um momento em que outros também se sentem convidados a participar, não está acontecendo só naquela sala onde só tem professor, né, ela é aberta, né. Então, pensar nessa formação de leitores e leitoras é fundamental, é uma condição para que a formação aconteça lá na ponta, como a gente fala. Pode passar. E aí então, amarrado, né, ou conectado à narrativa da Jaque, né, quando a gente não sabe o que dizer, uma contribuição da Neide Almeida é pensar para além, né, a gente já tem aí uma discussão, às vezes muito avançada, mas amadurecida sobre leitura, sobre formação de leitor, e aí assim,
A própria base traz a questão de diversificar os gêneros, e eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, ampliar essa diversidade, não só dos temas, dos textos, mas também de concepções de mundo. Então, quais são essas concepções que a gente traz? Será que é sempre de uma única perspectiva, né? Como é que a gente amplia isso? Quais são os livros que a gente tem, e que nos ajudam a mostrar que tem outras formas de se conectar e de se relacionar com o mundo? Olhar um pouco para essa presença e representatividade de autores intelectuais, negros, negras, né, presença das mulheres. Que livros eu leio? Nossa, nunca parei para pensar. Gente, eu só leio livro de autores e de mulheres. Bom, vou começar a escolher. Nossa, nunca pensei. Tem autoras, né, negras, indígenas, jovens, né, quando a gente está falando da formação dos jovens, tem muitos autores jovens hoje em dia, né, e, bom, sempre tiveram, mas que a gente tem muito acesso. E aí, trazer essa literatura. Às vezes, a gente pode olha, né, com um olhar mais desconfiado, mas vou dizer que é o olhar arrogante desse leitor, né, como a gente se relaciona com essa diversidade. Então, no cotidiano, no trabalho com a literatura, esses livros precisam ser apresentados aos alunos. E vejam, apresentados não só no 20 de novembro ou no mês de novembro, nem numa data específica, né. Eles precisam estar lado a lado na biblioteca. Onde eles estão? Outro dia uma professora negra fez esse comentário. Eu fui olhar onde estavam os livros na biblioteca, né, de autores negros e negras e que falavam da cultura afro. Eles estavam todos numa caixa, para serem só usados em datas específicas. Eles estavam segregados, é como se eles tivessem, ela usou essa palavra extremamente forte, numa senzala. E ela me fez pensar muito em situações de que eu não tinha olhos para ver isso. Então, hoje, ao entrar numa biblioteca, é a primeira coisa que eu vou olhar: onde estão esses livros com esses autores? Fica esse convite. Pode passar. Aí, né, é uma outra ideia de letramento de resistência, trazendo para essa discussão, né, de ampliação e principalmente pensando nos jovens, né, esses alunos de anos finais e nas crianças também, né, nos estudantes de anos iniciais, mas isso faz muito sentido, a poesia, o grafite, o hip hop, né, para esses jovens. Eles se sentirem acolhidos e sentirem que a cultura deles é tão importante quanto, né. Então os letramentos de resistência, eles mostram-se singulares, pois ao capturarem a complexidade social e histórica que envolve as práticas cotidianas, a gente não está falando de práticas cotidianas, né, do uso da linguagem, ela contribui para a desestabilização do que pode ser considerado como um discurso já cristalizado. Então trazer esses outros discursos, né, discursos outros, em que as práticas validadas sociais de uso da língua são apenas as ensinadas e aprendidas na escola formal. Pode passar? Juro que já está no fim. Ah, acabou, ufa. Eu sabia que eu tinha um tempo aqui e falei para as meninas entrarem. Então, eu vou depois disponibilizar esse material, as referências estão todas no fim, né, da apresentação. Só, reforço o cuidado com o uso das imagens, né, então elas fazem sentido dentro desse contexto. E é isso. Agradeço essa possibilidade de conversar aqui, uma conversa meio única, né, mas eu fui meio que batendo um olho no chat, tenho essa dificuldade, porque daí eu fico lá no chat, aí eu tenho que voltar, né, eu me esqueço lá da vida. Então, eu dou uma olhada e volto, senão eu me perco lá. Renata, quantas reflexões para uma noite, né? Acho que vamos levar um tempo ainda refletindo tudo que você nos trouxe, que nos fez percorrer caminhos que já tínhamos percorrido, retomar, mas também desconstruir muito da concepção que vai se arraigando pelas práticas escolarizadas, e de repente nós temos a oportunidade de olhar
para esses propósitos de leitura, né? Assim como nós pensamos tanto no propósito comunicativo, quando vamos falar da escrita, às vezes nos esquecemos que a leitura também precisa perpassar esse processo significativo. Então, acho que essa noite nos faz olhar para a resistência e resistência da formação de leitores, pensando nessas literaturas que nós chamamos, ou que chamam, né, de subalternas, de marginalizadas, como algo a trazer para o nosso acervo aí dentro das escolas, para pensar aí outros movimentos que aproximem os jovens e os adolescentes dessa leitura, né? Quando a gente pensa no livro que você sugeriu, das resistências, né, dos letramentos de resistência, nós pensamos justamente nessa aproximação dessa cultura dos jovens e adolescentes, né? Às vezes nós achamos que é tão distante trazê-los para essa formação leitora, e eles já têm um ponto de partida dentro do próprio território. Então, eu aproveito para agradecer imensamente todas as reflexões, todas as retomadas e todas as desconstruções que você nos trouxe nessa noite, e peço então que você traga suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu que agradeço, né, eu falo que para mim é sempre um prazer falar sobre a formação de leitor, que é algo de leitora, que me instiga. Essa desconstrução eu acho que é sempre, né, então eu também e às vezes é isso, né, uma narrativa tão um fragmento, uma cena, né, como essa da Jaqueline, da criança que diz, né, que não é preta ali, porque a minha mãe não deixa eu ser, e aí você olhar para os livros ou a fala dessa professora, onde os livros estão, isso nos desconstrói, né, como formadora, mas é uma possibilidade de uma reconstrução. E é nesse sentido da gente pensar o leitor e a leitora, não está dado, né, essa é uma relação que vai se constituindo e vai sempre se ampliando, e a maior possibilidade disso é a interação. Então, que bom, né, que posso ter contribuído e a gente fica aí no diálogo, né, com certeza. Leandra? Bom, eu acho que estamos aí todos encantados com a fala da Renata, com tudo que ela nos trouxe. Teve um comentário até que disse que nós vamos levar bastante tempo aí para refletir sobre tudo isso, mas assim, eu acho que foi essencialmente uma viagem aí que a gente fez, retomando as modalidades de leitura, retomando as sequências didáticas, os projetos, os exemplos que você trouxe, os textos encantadores, que realmente a gente nem viu a hora passar, assim, a delicadeza com que você traz esse tema tão importante para a rede, e assim, eu acredito que todos os professores, aqueles que já fizeram um tempo, aí já tiveram um tempo de formação, os professores que nós estamos recebendo agora, sejam eles efetivos ou seletistas, foi uma oportunidade assim imensurável. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela parceria, e esperamos poder aí ter outros encontros como esse. Muito bom. E é o bom que fica gravado, né, que aí vocês podem revisitar. Eu que agradeço mais uma vez o convite e essa noite fria terminou quentinha, para mim pelo menos. Quentinha. Pessoal, encerramos por aqui então, agradecendo a todos pela parceria, pela atenção, e uma ótima semana para vocês. Ainda estamos aí no início da semana, uma ótima semana. Amanhã teremos PPM do Fundamental, segunda turma, e vamos que vamos, né? Em nome da Fabiana, a gente agradece a Renata, a toda a equipe pedagógica da SME, que participou aí ativamente para
organização dessa live, e a todos vocês da Rede Municipal, o nosso agradecimento, os nossos elogios e a parceria de sempre. Muito obrigada.